Boa noite a todos, então, que estão aqui presentes. É uma honra, mais uma vez, poder vir aqui, ser convidada para vir aqui nessa casa palestrar sobre um tema espírita, né? Então, vamos começar com a nossa oração inicial. Eu convido todos que quiserem a fechar os olhos, elevar nosso pensamento. Ó Deus, nosso Pai, onipotente e onipresente, estamos aqui pedindo que o Senhor nos derrame suas graças nessa casa e em nós, todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Cubra com suas bênçãos, ó Pai, de paz, de calma, de sabedoria, de amor, que conseguimos aqui, hoje, nessa noite, onde viemos procurar saber mais sobre os ensinamentos de Jesus, que consigamos nos conectar com os espíritos benevolentes que estão aqui conosco, nos auxiliando. Que a gente consiga bem ouvir, bem entender e bem compreender os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Então, pessoal, quando a Anne me ligou convidando para voltar aqui nessa casa, dar uma palestra sobre algum tema que eu ficasse à vontade. Como ontem eu já apresentei esse tema lá na nossa Casa Espírita em Ronda Alta, eu aproveitei para apresentar o mesmo tema aqui nessa Casa Espírita. Então, o que era o tema que nós vamos falar hoje? Que é do Evangelho Espírita, né? Segundo o Evangelho Espírita de Allan Kardec, no capítulo 18, o item 16. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E aí, nesse capítulo, eu vou resumir o que lá está escrito, né? Para não ter que ficar lendo. E Simeão, um espírito muito bom, veio dar o recado, né? Para deixar escrito no Evangelho, e ele falou de forma tão amorosa a nós encarnados, ele fala e ele repete muito assim, que era para nós prestar bem atenção, deixar os ouvidos bem abertos, e para os ensinamentos que Jesus tinha dado em Mateus, que ele dizia assim: como na época, a gente sempre retorna e fala isso, quando Jesus começou a passar os seus ensinamentos, naquela época era mais difícil a comunicação como hoje. Então Jesus, ele ensinava muito em formas de parábolas, de exemplo, que era uma forma das pessoas prestar atenção e compreender o que ele estava querendo dizer. Então lá, em Mateus, ele diz assim: Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Sou cristão. Para alguém seja um seguidor de Cristo, procurai os verdadeiros cristãos e os reconheceis pelas suas obras. Uma árvore boa não dará maus frutos e uma árvore má não pode dar frutos bons. Então, Simeão vem nos falar novamente e bater em cima disso que Jesus nos ensinou, comparando nós, que Jesus, em forma de parábola naquela época, para chamar a atenção das pessoas, nos comparou com uma árvore. Uma árvore tem que dar frutos bons, porque senão ela não faz, né? Ela não cumpre o seu processo, o seu caminho, o que é para ela cumprir. E ele disse assim, comparando nós com uma árvore, que Deus nos fez uma árvore perfeita, a árvore da vida, da fé, da esperança. E que nós, os humanos, que fomos
os maus jardineiros que fomos podando a árvore conforme a gente achava melhor para nós mesmos. Mas que a gente tem que voltar a seguir o caminho de Deus, da lei do amor, da lei de amar o próximo acima de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que a gente dando bons frutos, a nossa árvore está fazendo o papel dela, está cumprindo. Porque ele diz que não adianta de forma alguma uma árvore ser linda, ter folhas maravilhosas e não dar bons frutos, né? Que nós estamos aqui e não é a passeio, nós não estamos aqui de férias no universo. A gente está aqui para dar bons frutos. E o que é esses bons frutos, né? Pelos estudos aí que a gente faz para vir e dar apresentação, eu sempre digo, primeiro a gente aprende, né? A gente quando quer dar apresentação, é um ensinamento primeiro para a gente. Porque é muito bonito a gente falar palavras bonitas, né? Vim aqui ler o Evangelho, ler orações espíritas, mas e quando a gente sai daqui? A gente cumpre, a gente dá os bons frutos, ou a gente fala só, a gente, né, só tem palavras? O que Jesus quer dizer é que as obras para um cristão é muito mais importante do que as palavras, porque as palavras passam, mas as obras não. Então nada adianta, é como educar uma criança, né? Nada adianta a gente chegar em casa e falar para uma criança coisas lindas de como tem que ser, de isso, e dar maus exemplos. Não vai ser legal. Não adianta a gente dizer para uma criança, os pais explicar para um adolescente que não é legal usar drogas, que não é legal beber, que não é legal isso, que não é legal aquilo, mas não dá o exemplo, porque vai entrar aqui, né? Vai entrar para um ouvido e sair para o outro. E é isso que Jesus falou naquela parábola de Mateus. E é isso que Simeão, o espírito benevolente, vem nos pedir. Para a gente não esquecer os ensinamentos de Jesus. E que a gente dê frutos bons, como uma árvore boa. E que esses frutos bons começam, às vezes, dentro da nossa casa. Às vezes não é por acaso que a gente vem na família que a gente vem. Não é por acaso, né? Deus não erra o nosso endereço. Então a gente vem na família que a gente vem para desempenhar, né, a paciência, a indulgência, o amor, o carinho, né? E dentro, como todos têm família, todos sabem que não é fácil. Às vezes a gente desempenhar isso, é cansativo, é estressante. Às vezes os filhos pedem uma coisa, o trabalho pede outra coisa. E a gente está sempre correndo atrás da máquina, né? Mas e aí? A gente está fazendo aquilo que deve ser feito, de plantar frutos bons, de ter a paciência, de ter o carinho, porque é nas mínimas coisas. Às vezes a gente fica se preocupando, o que eu teria de bom, assim, fica se preocupando em fazer grandes coisas para fazer o bem. E a gente não precisa fazer grandes coisas para fazer o bem. Quando a gente quer dar bons frutos, é nas pequenas coisas. É dentro de casa, é ser uma boa mãe, é ser um bom filho, né? Um bom irmão. É ter paciência, é dar desculpa, é pedir desculpa. São aqueles pequenos gestos. É quando a gente está cansado, sair daquela nossa área de conforto e fazer um favor para uma pessoa que precisa, para um amigo. E é justamente isso que Jesus também quis dizer. Que a gente também não pode fazer e dar frutos só para os nossos, né? Só para os da nossa família, só para quem a gente ama, só para quem a gente quer perto. O que ele diz? Que a árvore da vida, ela é muito ampla e ela tem que atingir o máximo de pessoas que a gente possa atingir no nosso universo, fazendo coisas que parecem pequenas, mas que fazem muita diferença.
né? É o bônus hora. Porque segundo a espiritualidade, quando a gente desencarnar desse mundo aqui, que a gente nunca sabe quando que vai ser, mas a gente sabe que vai acontecer um dia, né? E que graças a Deus a gente já sabe que não é o fim, né? É só a troca de lugares, porque a gente sabe que não acaba aqui. Quando nós chegarmos, né, na vida espiritual, e que a gente se debater com a nossa consciência, lá não vai estar, né, o que tu teve na Terra, né? Quais foram os seus bens? Quais foram os seus títulos? Não vai ser isso, não vai ser sobre isso que vai ser pedido para nós, né? Vai ser sobre o que você fez de bom, qual é o legado que você deixou para as pessoas. Qual foi os frutos que você deixou, né? E aí vem aquela situação do bônus hora, que a gente sempre diz, que a gente precisa fazer, né? Fazer o bem, que isso vai contando lá nas nossas horas de benevolência, para quando a gente sair daqui. E o que acontece? Até aqui, num livro que eu pesquisei, deixa eu não pegar o nome do livro aqui que eu pesquisei, do Mário Cortella, aqui, que diz assim: o que estamos fazendo com o nosso tempo? O tempo é uma coisa tão preciosa, né? E a gente corre atrás de muita coisa hoje. O tempo virou algo escasso, né? Só que, segundo aqui diz, a espiritualidade nos ensina, quando a gente quer fazer o bem, a gente sempre o próprio bem vai dar um jeito de encaixar o tempo para nós fazermos ele. É a mesma coisa que quando a gente diz assim: eu preciso um favor. Eu acho que todo mundo aqui já escutou essa situação. Quando tu precisa um favor, pede para alguém que é bem ocupado, que ele vai dar um jeito e vai conseguir fazer o favor para ti, vai te encaixar. Agora, quando tu pede um favor para uma pessoa que é mais desocupada, ela vai achar uma desculpa e outra vai achar que não vai ter o tempo de fazer, né? Então, o que diz os livros? Que a gente tem que ser cristão, mas o cristão é aquele que segue mesmo o Cristo, não só da boca para fora, mas com ações, né? Que a gente diz, mas o que eu estou fazendo de bem? O que Jesus disse que eu tinha que fazer e eu estou fazendo isso? Porque tem muita gente que tem uma árvore bem boa, que tem muitas condições de dar frutos muito bons, mas são aqueles cristãos mornos, que eles não fazem nem o mal, mas nem o bem. Eles se preocupam com eles e com a família deles e ficam ali. E são árvores que teriam muita capacidade de dar muitos frutos bons. Então, a gente não pode só não fazer o mal. Isso não basta para Jesus. Ele nos colocou aqui, como eu disse, não a passeio, mas nos colocou aqui para a gente viver e fazer o bem, ter fé, esperança, solidariedade, carinho, no nosso trabalho, além da nossa família, no nosso trabalho, no nosso convívio social, com os nossos amigos, dentro da sociedade, quando a gente puder fazer algum projeto de solidariedade, ajudar alguma pessoa, naquilo que a gente puder. No dia a dia, quando a gente for atravessar a rua e puder ajudar alguém, né? Quando alguém chegar pedindo qualquer coisa, às vezes as pessoas vêm e pedem o que está sendo mais precioso, o tempo. Às vezes as pessoas querem ser ouvidas, querem conversar, e a gente não tira esse tempo para dar para as pessoas. Às vezes as pessoas mais velhas, né? Os pais, os avós, eles querem muito esse tempo.
E a gente, o pai, a mãe, não entendem que a gente está na correria, eles demoram, eles não querem ficar conversando, mas não é assim. Isso é solidariedade, né? Isso é benevolência, tu tirar do teu tempo para prestar o tempo para alguém que precisa ser ouvido, né? Então, a gente sabe que na física a gente aprende, quando a gente vai para a escola, toda ação tem uma reação, né? E na lei moral, né? Tudo que a gente faz, todo plantio vai ter uma colheita, né? Então, para a gente colher bem, né? A gente também tem que fazer o bem. E Deus ensina que a lei do amor, a lei divina, é que nos leva para a rota, né? Para a rota que ele diz, a rota da felicidade, que é uma felicidade que, segundo a espiritualidade, nós encarnados ainda não temos a noção do quanto é boa. Mas que se a gente seguir os ensinamentos de Jesus e conforme a nossa evolução, a gente for evoluindo e chegar, né, na rota final, nós conseguirmos fazer tudo o que Jesus quer e chegarmos lá na rota que é a rota da felicidade, nós não vamos ter noção de quão bom é isso. Só que para nós chegarmos lá, nós vamos ter que passar por esse mundo aqui de provas e expiações, né? E essas provas e expiações, aí tem gente que vai dizer assim, não, mas Deus está castigando, então, né, por causa da causa e efeito. Não é um castigo, porque Deus é misericordioso, Ele jamais ia fazer isso com nós, com os seus filhos amados. É uma forma de educação que Ele nos dá, de vir aqui e reparar os nossos erros, né? E aprender. Como é que quando um atleta, por exemplo, quando a gente aprende a caminhar, né? A gente vai aprender como? Caindo e levantando, caindo e levantando, né? Se os nossos pais for lá e levar nós, a gente nunca vai aprender a caminhar. E é isso que Deus, tão misericordioso, faz conosco. Ele nos dá a chance de reparar os nossos erros. E aí vem o livre-arbítrio e a gente escolhe se a gente quer seguir, né, nos caminhos dele ou se a gente quer ficar caindo. Porque todos nós sabemos que o nosso universo, né, está passando por um momento de regeneração. Os bons, né, ficarão. E aqueles que caem, não querem aprender, vão para mundos menos evoluídos, né? Então, que a gente consiga seguir essas leis divinas do amor, da paciência, da indulgência, da resiliência, e consiga seguir nos ensinamentos de Jesus, né? E falando em bônus hora, que a gente tem que fazer aqui na Terra, eu trouxe um exemplo do livro Nosso Lar, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, né, ditado pelo espírito André Luiz, e só para a gente ter noção que como aqui existe hierarquia e a gente tem que respeitar as hierarquias e o funcionamento das coisas, né, lá no mundo espiritual também é assim. E aqui no livro Nosso Lar, conta uma cena bem interessante que explica bem o bônus hora, né? Era uma senhora que tinha desencarnado e chegou no mundo espiritual, na colônia, né, Nosso Lar, e faziam 6 anos que ela estava lá. E lá também existe trabalho, existe como você praticar o bem, fazer trabalho em prol das outras pessoas, né? Ok, fazia 6 anos que ela estava lá e um dia ela procurou o ministro Clarencio, que era o ministro do Ministério do Auxílio. Ele era o ministro do Ministério do Auxílio. E ela foi lá e pediu para o ministro que ela queria vir até a Terra, porque tinha 2 filhos dela que estavam passando por algumas dificuldades e que ela queria vir aqui auxiliá-los, né? Ela como mãe e como espírito desencarnado, ela queria vir aqui na Terra para auxiliá-los. Pois bem, aí o ministro Clarencio foi lá né, e pediu para ela, quantos anos então essa senhora está aqui? Há 6 anos, né?
Com certeza lá, eu não sei, mas pelo que diz o nosso lar, lá tem a ficha de cada um. Quantos bônus horas a senhora já fez aqui? Aí ela falou assim, foram 304 horas. Daí ele disse assim, mas a senhora mora aqui aproximadamente há 6 anos, né? E a senhora só fez 304 horas de bônus hora, de trabalho em prol do bem ao outro? E ela disse sim. E ele disse, pois é, então foram só 0,6%, porque em 6 anos teria 53 mil horas, né? Que você já está aqui. E você só fez 304 horas. É muito pouco. Aí ele explica assim, ó. Sendo assim, o ministro Clarencio esclarece sobre a tentativa de auxílio à senhora, mas ela não quis se ajudar ao não aceitar a trabalhar lá no mundo espiritual. Sem o trabalho, não burilou o espírito e não estaria em condições de ajudar os filhos, como requisitou. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem cooperação, é impossível atender com eficiência. Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo, né? Então, quando a gente trabalha em prol dos outros, a gente não está beneficiando os outros. A gente está se beneficiando a si mesmo. A gente acha que está beneficiando aos demais. Mas a gente está aprendendo, a gente está evoluindo, a gente está conquistando mais, né? Mais energia, mais força. E falando em energia, um dos exemplos aqui que Simeão dá é como a árvore que a gente vem falando, o exemplo que Jesus deu na sua parábola, ele falou que como a árvore precisa fazer a fotossíntese, nós, a árvore da vida, também precisamos fazer a fotossíntese. E como que é feita a fotossíntese da árvore? É sol, água, né? Ar, ela vai fazendo a sua fotossíntese, senão ela seca e não presta para nada. E a nossa fotossíntese é da mesma maneira, com luz positiva, com gente que a gente mantenha gente próxima a nós, de bom coração, de luz como o sol, de bem com a vida, com os outros, que não hajam na maledicência. Assim a gente faz a nossa fotossíntese da nossa árvore. E com fé, esperança, sempre levando uma palavra boa, nunca perdendo o foco dos ensinamentos de Jesus, a gente vai fazendo a nossa fotossíntese. E aqui, que eu citei antes, tem a obra que é de Mário Sérgio Cortella. Qual é a tua obra? Ele diz assim. É um livro bem interessante de ler, que diz assim, o que tu quer deixar de legado quando tu morrer? Porque vamos morrer. O que tu quer que as pessoas lembrem de ti, né? Como uma pessoa do bem, como uma pessoa benevolente, que ajudava os outros, ou uma árvore seca, né? Que pensava só em si próprio. E também, nesse mesmo livro de Cortella, ele cita o Novo Testamento. Porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Que está no Novo Testamento, em Apocalipse 3:15. Que é aquilo que eu já comentei, né? É aquelas pessoas que têm um propósito muito bom de vida, né, que vêm para a Terra com um propósito muito bom de vida, mas acabam não fazendo o que devem, não distribuindo os frutos bons, né, que tem que dar para as outras pessoas. E aí, gente, encerrando, indo para o final já agora, como é que a gente faz, né,
Eu acho que essa autorreflexão é muito boa, o autoconhecimento, né? O que eu posso melhorar? Qual é a minha mazela? Quais são os vícios? Porque todos nós viemos com vícios, né? Em nós, de outras encarnações. Então, eu tenho que me conhecer. Para mim melhorar, para eu melhorar, eu tenho que me conhecer, saber o que é os meus vícios. Então, eu comentei até ontem lá no Centro Espírita, em Ronda Alta, que esses dias eu estava assistindo uma entrevista de um médico neurologista, muito bom, psiquiatra, neurologista, e ele estava dando uma palestra sobre procrastinação. E eu achei bem interessante a gente trazer isso para a nossa vida espiritual. Ele disse que um procrastinador, que aqui, né, você sabe, um procrastinador é aquela pessoa que tem um dever para fazer agora, mas ela não faz, ela vai procrastinando e vai deixando para outra situação, e quando vê aquilo vai virando uma bola de neve, ela não vai fazendo os seus deveres, depois a culpa que ela sente por não ter feito aquilo que ela devia ter feito é muito maior do que qualquer coisa. Então ele diz assim, ó, esse palestrante diz, o procrastinador, ele tem que saber que ele tem um vício como se fosse um alcoólatra ou um drogado. Porque a gente sempre fala só dos alcoólatras e dos drogados, mas a gente tem tantos outros vícios que fazem tão mal quanto a droga e o álcool, né? E ele disse assim, a gente tem que saber, um procrastinador, que eu sou um procrastinador, como o alcoólatra tem que saber. Eu sou um alcoólatra, então eu não posso chegar perto da bebida, eu não vou beber, porque se eu beber, eu não sei me controlar, eu vou me perder. E ele disse que o procrastinador tem que fazer a mesma coisa. Pensar, eu sou um procrastinador, eu não posso deixar de fazer isso aqui agora, porque se eu deixar, eu vou começar a deixar e vai virar aquela bola de neve, e isso aqui vai me causar ansiedade, depressão, mal-estar. E aí eu pensei isso, que não é só na procrastinação, não é só no alcoólatra, não é só no drogado. Que a gente tem que fazer isso diariamente. A gente tem que se conhecer. Qual que é o meu vício? Qual que é o meu vício maior? A raiva, eu sou meio estourado, eu quando estou no trânsito meto a boca, quando eu tenho um problema com alguém da minha família que me tira do sério, aquela pessoa, a energia dela com a minha, eu tenho que identificar qual que é o meu problema, né? O consumismo, a vaidade, o egoísmo, a fofoca. Eu tenho que saber qual que é o meu problema, o meu vício e me dar conta. Primeira coisa. E aí, dessa consciência, eu tentar vir a mudar, né? A me tratar diferente, a saber que eu não posso cair nas armadilhas. Sempre lembrando que somos pessoas, somos seres humanos que estamos aqui, né, passando por esse mundo de provas e expiações, e que a gente vai recair, né, mas que a gente sempre tem que ter a vontade de recomeçar e de acertar. E nunca aquela coisa de, vou abandonar, não vou mais fazer, deixa que história lá no final, né? Então, somos filhos de Deus, Ele nos dá a chance todo dia que a gente abre os olhos de sermos melhores, né? Não vamos esquecer disso, vamos ter as recaídas dos nossos vícios, mas não vamos perder a esperança, né? E a fé em Deus, que estamos aqui para evoluirmos um pouquinho de cada vez, para, quem sabe, um dia, não sei quantos anos, uns mais, outro menos, nós chegarmos lá na rota final, né? Que é esse lugar de felicidade plena, né? Que é esse lugar tão bom que Jesus diz que nós somos capazes de um dia evoluirmos e sermos como Ele, né? Eu acho que estamos aí, ó. E eu acho assim, ó, que hoje é um dia de festa no nosso estado, que todo mundo está se encontrando, e só de nós estarmos aqui reunidos, procurando a palavra, os ensinamentos de Jesus, nós somos uns cristãos que já estamos querendo nos melhorar. Então a gente já tem essa ideia, nós espíritas já sabemos, né,
da causa e efeito. Então, é só a gente continuar se melhorando, se policiando, e chegaremos, quem sabe, um dia nesse mundo de felicidade que a gente tanto quer. E esse mundo, como eu disse, é só não sendo egoísta, não pensando só em si mesmo e pensando em fazer ao bem ao próximo, a gente chega lá. Que sejamos umas árvores bem frutíferas, com os frutos bem coloridos e bem bons, que aí a gente deixa no caminho. Essa é a mensagem de hoje, tá, pessoal? Então, agora, nós vamos encerrar com a oração final. Mais uma vez, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento, agradecendo ao nosso Pai, a Jesus Cristo, a oportunidade de estarmos aqui essa noite, reunidos em nome de nosso Senhor, aprendendo, sendo abençoados, agradecendo pela nossa vida, pela nossa família. Obrigada, Senhor, pela luz que irradia nessa casa espírita. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo, evoluindo, saindo daqui mais serenos, leves, amorosos e abençoados. Que a gente consiga sair daqui e dar o exemplo, praticar os ensinamentos de Jesus, assim como Ele manda. Sermos bons e fiéis cristãos. Que a gente saia daqui melhor de quando a gente chegou e que todos tenham uma boa noite e uma ótima semana. Que assim seja.